Depois que a propriedade de um velho rabugento é deixada de herança para o seu sobrinho, um grupo de coelhos decide reivindicar a posse daquelas terras e cria um plano perfeito para expulsá-lo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact e hoje nós recapitularemos a história do filme Pedro Coelho de 2018, então preparem-se, é hora do recap! Em um campo verdejante, um grupo de pássaros está cantando, até que são interrompidos por um coelho de jaqueta azul que corre em disparada. Seu nome é Pedro Coelho. O motivo de tanta pressa é que Pedro vai se reunir com seu primo, Benjamin, e suas irmãs trigêmeas, Flocos, Flux e Rabo de Algodão, para pegar as verduras da horta do seu Severino. O grupo inicia o seu plano e aproveita que o velho demente está distraído, aparando a grama do jardim. Eles coletam tudo que podem com muita facilidade, porém quando o aparador de grama dá defeito e Pedro ativa sem querer uma armadilha de coelhos, Severino percebe o que está acontecendo. O velho então pega um ancinho e começa a caçar os ladrões. Pedro se vê encurralado, mas as trigêmeas o ajudam jogando um tomate em uma das armadilhas para chamar a atenção do seu Severino. Ele então vai investigar e Pedro aproveita a chance para escapar. Nesse momento o vento acaba levantando a camisa do velhote e o coelho vê a chance de se vingar. O problema é que a cenoura escorrega de sua mão, o que faz o idoso que estava segurando a armadilha se assustar e ativá-la bem no meio de sua barba grisalha. Pedro ri da situação, mas quando tenta sair dali, sua jaqueta fica presa em uma grade. Ele então deixa a jaqueta e atravessa o portão, mas quando estava prestes a ser pego por Severino, uma bela jovem o resgata e leva todos os coelhos para sua casa. A garota se chama Bia e é uma artista que faz lindas pinturas da natureza e principalmente dos coelhos. Uma dessas pinturas ativa a memória de Pedro e ele se lembra da infância feliz que viveu com sua família. Até que um dia seu pai tentou invadir a horta do seu Severino e foi capturado e transformado em torta. Como lembrança, ele deixou sua jaqueta azul que Pedro usa desde aquele dia. As suas irmãs tentam consolá-lo por ter perdido a jaqueta, mas Pedro diz que isso não importa, pois seus pais continuam vivos dentro de cada um deles. Porém, logo em seguida, o coelho invade a horta novamente para recuperar a jaqueta, que está pendurada em um espantalho. O coelho pega a roupa de volta, mas o velho surge novamente e o captura, dizendo que vai comer um empadão de coelho. Só que antes de comemorar a vitória, o velho cai duro no chão e morre de um ataque cardíaco, pois durante toda a sua vida, ele teve hábitos nada saudáveis. Vendo que seu arqui-inimigo estava morto, Pedro aproveita para levar muita comida para Benjamin e as trigêmeas. Desse dia em diante, eles se declaram os novos donos daquela horta. Para comemorar, os coelhos chamam todos os animais da floresta e fazem uma baita festa, não só na horta, mas dentro da casa do velhote. Pedro acredita que sem seu Severino no caminho, tudo será só dele, mas as coisas estão prestes a mudar. No centro de Londres vive Thomas, o sobrinho neto do idoso, que trabalha em uma loja de brinquedos e só não é mais obcecado por organização e limpeza do que pela tão sonhada promoção a subgerente da empresa. No entanto, quando é chamado por sua gerente, ao invés de ser promovido, Thomas recebe a notícia de que seu tio-avô, que ele nem conhecia, veio a falecer. No entanto, ele está mais preocupado com a promoção que foi dada ao sobrinho do dono por puro nepotismo. Revoltado com essa injustiça, Thomas começa a agir feito um demente e destrói a loja. Mas tudo é captado pelas câmeras de segurança e ele é demitido. De volta à casa do velho Severino, Pedro está redecorando o lugar e coloca uma pintura de seus pais feita por Bia. Ele promete que ninguém mais irá tomar o lugar deles, sem desconfiar que um novo dono está para chegar. Em Londres, Thomas está praticando violino em seu apartamento, até que o entregador traz um envelope com documentos e a chave da propriedade que seu tio-avô deixou de herança. Thomas também é informado que a casa pode valer uma fortuna e, pensando em vendê-la para abrir a sua própria loja de brinquedos, ele não perde tempo e compra passagens de trem para visitar a sua mais nova propriedade. Após chegar na cidade onde fica a casa que herdou,
Thomas chama um táxi para levá-la onde morava o seu tio-avô. Enquanto isso, os animais ainda estão fazendo a maior festa, porém quando chega a noite, a Pata-Pata-Choca percebe que chegou alguém e avisa a Pedro Coelho, que imediatamente manda todos se esconderem. Por sorte, Thomas fica tão assustado e com nojo de toda a bagunça que está do lado de fora da casa, que decide entrar pela porta dos fundos. Ao entrar, ele encontra a casa completamente bagunçada e senta desolado no sofá. Nesse instante, debaixo do lençol, algo se levanta e quando ele tira para ver o que é, era o porco Chico Chato. Ao ver a cena, o rapaz grita histericamente e todos os animais escondidos se assustam e tentam fugir. Pedro até tenta enfrentar o humano, mas não consegue e também precisa ir embora. No dia seguinte, Thomas acorda e inicia uma grande faxina em toda a casa. Ele tira cenouras do teto, pelos do ralo da banheira e toda a comida do chão. Enquanto isso, Pedro, Benjamin e as trigêmeas olham do lado de fora e Bia aparece curiosa sobre o novo vizinho. Mas logo vai embora e diz para os coelhos não se preocuparem, pois nem todos os humanos são maus. Depois de terminar a limpeza, Thomas não perde tempo. Ele conserta todos os portões e fecha todas as entradas da horta, para a tristeza de Pedro e os coelhos. Logo em seguida, Bia surge para dar as boas-vindas ao novo vizinho e os dois se dão bem. Ela diz que espera que ele seja mais simpático do que seu tio-avô e lhe dá de presente um binóculo. Depois disso, Bia se despede, mas antes pede a Thomas que deixe o portão aberto para os animais entrarem, pois antes dos humanos chegarem, esse espaço era deles. Ele concorda enquanto aproveita o seu presente e Pedro acha que isso é um sinal de que eles podem entrar. Mas ao ver os coelhos se aproximando, Thomas prontamente fecha o portão novamente e reforça a segurança. Toda essa situação deixa Pedro irritado, mas ele decide não tentar invadir o portão da frente, com medo de ter o mesmo fim trágico de seu pai. Ele e Benjamin dão a volta na casa e sobem pela lenha cortada até o teto do depósito. De lá decidem atravessar a horta se equilibrando em um cabo suspenso, mas acabam escorregando e são salvos por caírem em uma roupa pendurada no varal. Pedro achou que seu plano de invasão tinha dado certo, mas surge atrás deles Thomas, que começa a persegui-los usando uma enxada. Para piorar, ele é muito mais rápido que o velho Severino e consegue encurralar Pedro e Benjamin dentro do depósito. Lá os coelhos se escondem em um de 3 vasos idênticos e tentam fugir. Só que Thomas percebe o movimento e levanta o vaso. Mas Pedro é rápido e consegue escapar, porém Benjamin continua dentro do recipiente. Nessa hora o demente levanta os outros vasos e Benjamin consegue escapar, mas quando estava prestes a atravessar o portão, Thomas usa a enxada para fechar a passagem e atira 2 garfos que prendem Benjamin no portão. O coelho tenta se fingir de morto, mas Thomas não se deixa enganar, então coloca dentro de um saco e sai com ele em seu carro. Pedro e as trigêmeas vão atrás dele e no último minuto conseguem saltar dentro da carroceria do carro. O grupo tenta usar sacos na cabeça de Thomas para ele parar o carro, mas todos eles voam com o vento. Pedro então pede para Rabo de Algodão colocar a pata molhada no ouvido do demente para distraí-lo. Nesse momento ele aproveita a oportunidade para deslizar pelo para-brisa e abrir o capô do carro. Thomas para, mas imediatamente fecha o capô bem em cima das orelhas de Pedro, que consegue abrir novamente e se soltar. O carro então para em uma ponte e Thomas pensa em jogar o saco com Benjamin no lago. Mas ao tentar fazer isso, ele tem uma crise de consciência e desiste, apenas para descobrir que o coelho não estava mais lá. Pedro e as trigêmeas haviam trocado seu primo pelo binóculo que Bia deu de presente para Thomas, e ele, sem querer, acaba derrubando o objeto na água. Enquanto o humano desce a ponte para recuperar o presente, Pedro pede desculpas a Benjamin por ter arriscado sua vida. Pouco tempo depois, Thomas retorna com o binóculo
carro e dirige até a cidade, sem saber que os coelhos ainda estavam no carro. Ao chegar em uma loja, Thomas diz que quer comprar algo para acabar com a praga de coelhos em sua horta. Nesse momento ele descobre que os vendedores o conhecem graças a Bia, e eles falam sobre o amor que a jovem nutre pelos coelhos. Enquanto Pedro tenta ouvir a conversa, Thomas percebe a presença dele e dos outros coelhos no carro e tenta pegá-los, só que eles conseguem se esconder a tempo. Isso o deixa ainda mais decidido e o rapaz compra explosivos com detonadores para acabar com todos eles. Depois disso, Thomas sai da loja e quase atropela um casal que passava na rua. Os dois começam a insultá-lo e ele estava prestes a responder o casal com grosseria, mas Bia surge na mesma hora e Thomas oferece carona para ela. Os coelhos aproveitam esse momento de distração para voltarem ao veículo. No caminho, os animais percebem que os dois estão tendo uma conversa agradável, o que deixa Pedro irritado. Ao chegarem, Bia convida Thomas para ir à sua casa, enquanto os coelhos sobem pelo teto para espionar. Lá ela mostra para ele suas pinturas, incluindo a dos coelhos, algo que ele revela não gostar por considerá-los uma praga. Bia, no entanto, diz que eles são seres perfeitos e que até mesmo pedem desculpas um ao outro através do gesto de encostar em suas cabeças. Ela mostra esse gesto para Thomas na prática, o que os deixa ainda mais próximos. Depois desse dia, os dois passam mais tempo juntos e um sentimento entre eles começa a florescer, o que só deixa Pedro ainda mais enciumado. Durante um piquenique, o casal conversa sobre suas vidas e expectativas, enquanto os coelhos acompanham tudo. Porém, começa a chover, então os dois vão até a casa de Bia e os coelhos vão junto. Sem perceber, Thomas fecha todas as portas, impedindo a passagem deles. Não fosse o bastante, Pedro vê Bia tratando Thomas com o mesmo cuidado e carinho que ela tinha com ele, o que o deixa enciumado ao ponto dele abrir a porta e pular em direção ao seu rival. Mas nesse exato momento, Bia pega Pedro no ar e o apresenta para Thomas, sem desconfiar que ambos já se conhecem muito bem. A jovem então tem a ideia de fazer uma pintura dos dois juntos e vai pegar os materiais, mas assim que ela sai, Thomas e Pedro iniciam uma luta violenta, só que toda vez que Bia aparece, eles fingem estar se dando bem para manter as aparências. Em um momento durante o duelo, Thomas consegue prender Pedro na parede usando um pincel em sua boca. O coelho tenta se soltar sem perceber que o movimento do pincel, que ainda tinha um pouco de tinta, está destruindo a pintura de Bia, que chega na hora para ver o estrago. Irritada, ela coloca Pedro para fora de casa, achando que foi ele quem fez isso, o que deixa Thomas bem insatisfeito. Porém, o coelho está disposto a expulsá-lo dali de uma vez por todas. No dia seguinte, Pedro, Benjamin e as trigêmeas se reúnem para colocar a sua vingança em prática. Eles treinam sua agilidade saltando de pedras e árvores, fazem malhação e praticam tiro ao alvo com estilingues. Após isso, Thomas acorda em seu quarto e se depara com Pedro na sua frente. Ele se levanta, mas sem perceber, encosta sua mão direita em uma armadilha de coelho que estava na cama, e depois prende a mão esquerda em outra que estava na mesinha de cabeceira. Para piorar, quando ele se levanta, tem vários ancinhos espalhados no chão, e toda vez que Thomas pisa em um, o cabo de madeira acerta sua cabeça em cheio, até um ponto em que ele cai para trás e senta em cima de mais 3 armadilhas de coelho. Furioso, o demente tenta perseguir Pedro, mas acaba pisando em uns vegetais que os coelhos deixaram de propósito e cai em cima de um carrinho de mão, que desce a escada e o joga direto até a mesa da sala. Pedro conseguiu sua vitória, mas a guerra está longe do fim. Como resposta a esse ataque, Thomas coloca cercas elétricas ao redor de toda a horta e passa creme de amendoim nos fios para atrair os animais. Apesar disso, Pedro não se dá por vencido e no dia seguinte, quando
seu rival acorda e vai até a janela, ele vê os coelhos se aproximando da cerca e tocando nela. Parecia que os coelhos iam ser eletrocutados, mas nada acontece, e todos eles caem na risada e passam pela horta sem nenhum problema. Sem entender o que aconteceu, Thomas decide investigar, mas na hora que encosta a mão na maçaneta da porta, leva um choque que o arremessa com força até a parede. Ele tenta sair por outra porta, mas leva outro choque. Isso aconteceu porque os coelhos tinham colocado os fios de energia na maçaneta. Sem outra escolha, ele tenta sair pela porta do quarto de cima, mas ao tentar escalar, acaba encostando na calha, que também estava eletrificada, e leva mais um choque que o faz saltar do teto. Logo depois, toma mais um choque ao tentar se segurar em uma lâmpada, caindo na horta e ficando desacordado. Mais uma vez, Pedro pensa que saiu vitorioso, mas Thomas acorda no meio da noite, ainda mais irritado. Ele então pega os explosivos que comprou e joga todos eles dentro da toca dos coelhos. Porém, quando o homem estava prestes a detonar as bombas, Bia chega ao local e pergunta o que ele estava fazendo tão tarde do lado de fora. Thomas tenta disfarçar pegando umas flores para lhe dar de presente, e os dois acabam se beijando. Isso deixa Pedro ainda mais inconformado, pois ele confessa para Benjamin e suas irmãs que ama a Bia como se fosse uma mãe, que cuidou dele após a morte dos seus pais. No dia seguinte, Pedro arma mais um plano. Ele e os outros coelhos atiram frutas na janela de Thomas, que sai para ver o que está acontecendo. Ao descer para a horta, os coelhos se escondem e usam seus estilingues para disparar frutas nele. Enquanto isso, uma das trigêmeas derruba um vaso na frente da casa de Bia para chamar a sua atenção, e ela encontra Thomas, mas não percebe que os coelhos o estão atacando. Ele tenta disfarçar o máximo que pode, mas pouco depois que Bia volta para dentro de casa, ele leva um disparo de amora que entra na sua boca. Por ser alérgico a amoras, Thomas começa a passar mal, mas consegue usar uma seringa com antialérgico bem a tempo. Depois disso, ele se recompõe. Em seguida, decide pegar os explosivos que colocou dentro da toca dos coelhos, e um a um começa a acender e jogar contra Pedro e os outros. Mesmo com o barulho das explosões, Bia estava pintando e não ouve nada por causa da música alta. Durante o confronto, Flux pensa que foi acertada e se despede da irmã Flocos, mas logo percebe que a marca no seu corpo não era sangue e sim tomate. Enquanto isso, Pedro e Thomas continuam a se enfrentar, e enquanto o coelho arremessa um tomate, o humano atira um explosivo que não atinge Pedro, mas o deixa desnorteado. Nessa hora, Thomas pega o coelho e o acusa de ter provocado tudo isso, mas logo em seguida Bia surge perguntando o que está havendo, e mais uma vez todos tentam mascarar a situação. A farsa funciona por pouco tempo, pois Pedro encontra o detonador dos explosivos e aperta o botão para explodir tudo e revelar a Bia que Thomas tinha atacado eles. Só que o coelho não contava com o fato de que boa parte dos explosivos ainda estavam na sua toca, e ao apertar o detonador, ele destrói sua toca e ainda derruba a árvore que estava acima dela, fazendo ela cair justamente na galeria de Bia, destruindo suas pinturas. Diante da confusão, Thomas tenta se explicar e diz que a culpa foi toda dos coelhos, que planejaram tudo aquilo para separar ele de Bia. Obviamente, a jovem não acredita em nada do que ele diz e vai embora com os coelhos, mas Pedro percebe o grande erro que cometeu. No outro dia, Thomas coloca sua casa para venda e volta para Londres. Pedro então vai visitar Bia e percebe que ela ainda gostava do ex-namorado, mas com o fim do relacionamento e suas pinturas destruídas, ela decide ir embora, o que faz o coelho se sentir ainda mais culpado. Ele então decide resolver tudo e, ao reencontrar a sua família, pede perdão a todos pelos seus atos. Porém, Benjamin não aceita as desculpas e vai embora. Mesmo assim, Pedro decide seguir em frente e vai até a estação de trem rumo a Londres para encontrar Thomas. Ele consegue alcançar o trem e pouco depois, Benjamin aparece para segui-lo, mostrando que aceitou as desculpas de seu primo. Ao chegarem em Londres, os dois pedem ajuda a um rato chamado Johnny, que
que decide levá-los até a loja de brinquedos onde Thomas trabalhava, mas não sem antes apresentar todos os pontos turísticos da cidade. Enquanto isso, Bia está se preparando para ir embora de táxi, mas as trigêmeas colocam várias cenouras no escapamento do carro para impedi-la. De volta a Londres, Pedro e Benjamin entram na loja e tentam conversar com Thomas, mas quando ele vê os coelhos, acaba surtando e tenta atacá-los, assustando todo mundo que estava lá dentro. Por fim, eles vão parar na sala dos funcionários e Pedro pede desculpas por tudo o que aconteceu, o que deixa o rapaz confuso. Ele decide aceitar as desculpas e os três vão embora da loja, saindo pela janela e depois descendo uma corda até uma lata de lixo. O trio tem agora a missão de impedir que Bia vá embora, e para isso eles viajam de barco, carrinho de trilho, avião e motocicleta. Antes de chegarem, o táxi que ia levar Bia volta a funcionar, mas a pedido das trigêmeas, um servo para diante do carro para impedir a passagem. Isso dá tempo para que Thomas chegue de moto e acabe levando um tombo feio. Depois de se recompor, ele pede desculpas por tudo que aconteceu, mas Bia não aceita, por ele ter colocado a culpa nos coelhos anteriormente. Nesse momento, Pedro se aproxima dela e tira de dentro da jaqueta o detonador, revelando que foi ele quem explodiu tudo e destruiu a sua galeria. Bia então percebe a verdade, mas antes que todos eles pudessem conversar melhor, o mesmo casal que Thomas quase atropelou na frente da loja aparece, dizendo que são os compradores da casa. Ele diz que a casa não está mais à venda, mas eles não se importam e decidem entrar mesmo assim. Nesse momento, Pedro e os coelhos decidem intervir e ativam a maçaneta elétrica da porta. Então, quando o casal tenta abri-la, ambos são arremessados para longe. Mesmo assim, eles não desistem e conseguem entrar. Porém, logo em seguida, Chico Chato cai na mesa da sala e o casal grita de medo, só para depois verem os animais fazendo a maior bagunça dentro da casa. Por fim, eles desistem da compra e vão embora graças a Pedro, Benjamin e as trigêmeas. Depois de tudo que aconteceu, Thomas e Bia reataram seu relacionamento e juntos criam uma nova loja de brinquedos e uma galeria de pinturas. Enquanto o casal atende seus novos clientes, Pedro, Benjamin e suas irmãs estão reunidos para ouvir Flocos contar tudo o que aconteceu aos outros animais. Ao final da história, ela decide dar um nome para a grande aventura que viveram, chamando então de A História de Pedro Coelho. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Para qual lado vocês estavam torcendo nessa guerra, Pedro Coelho ou Thomas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!